Eu acho que uma das coisas que acho que deve ter sido recorrente aí na Socine, acho que hoje a gente deve conversar um pouco também, é que esse termo ele acho que é sintomático que existe um termo para dar conta, ou seja, existe algo que acontece, né? E um termo normalmente surge para dar conta de uma demanda de algo que acontece. Isso não quer dizer que ele dê conta, né? Porque você tem uma multiplicidade de experiências, de formas, de encaminhamentos, que é difícil você abarcar com um conceito guarda-chuva, assim. E principalmente um termo que tem nele uma espécie de experiência temporal, que é a ideia de novíssimo, né? Que o novíssimo é quase um instante. Então, você tem um novíssimo, daqui a pouco esse novíssimo vai continuar novíssimo, vai ficar velho, vai ser novíssimo, vai... né? Então, acho que tem alguns problemas aí em relação à questão do termo, mas o que eu poderia te dizer é que eu acho que esse termo surge para tentar dar conta dessa produção dos últimos 10 anos, assim, que eu acho que tem uma certa singularidade. Mas é muito difícil te dizer algo que possa caracterizar. Eu poderia te falar de experiências singulares, né? Posso te falar de experiência de alguns grupos de produção independente, posso te falar de experiência de grupos que produzem a partir de experiências de formação, posso te falar do trabalho das ONGs com os jovens. Tudo isso está sendo produzido agora e tudo isso está, de uma certa forma, imantando esse circuito do que a gente chama novíssimo cinema. Mas é muito difícil eu te elencar assim, objetivamente, porque eu teria que falar de diferentes contextos. Assim, eu acho que para ser criterioso, para ser menos genérico, né, para não provocar uma invisibilidade de experiências por causa da generalidade do termo, às vezes a gente tem que ser um pouco mais rigoroso assim, do que é exatamente que a gente está falando. A gente nunca conseguiu produzir imagem com tanta qualidade de forma tão barata, né? Isso não quer dizer que a qualidade técnica da imagem, do Full HD, do digital, sejam o critério primeiro da produção da imagem. A gente vê que tem uma massa muito grande de produção de imagens que envolvem recursos de pequenas mídias, de mídias móveis, enfim. Tem muita coisa aí para ser analisada com cuidado. Em relação a essa questão do mercado, eu te diria que a gente tinha que pensar esse momento de produção em outro eixo. Porque eu acho que a questão do mercado, ela captura a discussão sobre as formas possíveis de se fazer cinema numa direção que eu, particularmente, né, e eu quero falar disso hoje, não é por onde eu apostaria minhas fichas. Assim, não é que o mercado não seja importante para pensar a produção audiovisual. É que quando a gente vai pensar a produção audiovisual a partir do critério do mercado, a gente já sai pensando a produção num eixo que faz a gente ver só algumas coisas, não ver outras. Porque, por exemplo, a gente pode pensar o cinema dentro da questão da cultura e não do mercado. E a cultura necessariamente não precisa estar atrelado como ponto de partida para a ideia de mercado. O mercado virou uma ideia hegemônica, que é como se tudo tivesse que ser pensado a partir do mercado. Eu não concordo. Eu tenho uma perspectiva de que eu acho que a gente poderia ter um Estado que poderia investir em dinâmicas culturais, pensando no quão importante a eleição para disparar um processo de construção de cidadania, de percepção de mundo, de tomar nas mãos. É como a escritura, o cinema é como a escrita, né? Do mesmo jeito que a gente tem que aprender a ler para pensar o mundo, a gente tem que aprender a filmar. Então, assim, tem um processo de tomada nas mãos do cinema e do cinema como uma dimensão cultural que eu não reduziria, assim, não colocaria isso como ponto de partida pensar a inserção no mercado. Eu pensaria como é que o cinema se insere como um dado cultural da sociedade que a gente vive hoje. Como é que a gente poderia pensar uma ampliação da inserção do cinema no horizonte da cultura, no horizonte de produção de imagens. E o mercado entra aí sim como uma ponta, como uma parte disso, né? Como uma parte que é o quê? A gente sim precisa pensar estratégias de inserção desse filme em algumas grades que podem gerar recursos, mas para mim é marcar muita discussão desde o início, dizer assim, não, isso só tem sentido, é como se a gente dissesse, o cinema só tem sentido a partir do momento que ele aponta para uma lógica do mercado. Então o mercado passa a ser o Deus regulador de todas as perspectivas que a gente possa ter de trabalho. A questão do trabalho não é necessariamente a questão do mercado, né? Eu posso trabalhar com isso, pensar a questão do trabalho sem pensar necessariamente a questão do mercado, do consumo, da circulação de mercadoria, de um equivalente financeiro. Eu posso pensar isso como política pública. Como é que eu posso ter mais gente trabalhando com audiovisual para trabalhar uma demanda pública de produção de imagens, de circulação de imagens? Não necessariamente só pelo critério do mercado.